começar com oração. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Nós precisamos do Senhor, da Tua presença, do Teu quebrantamento. Nós precisamos orar com fé pelo Guilherme, pela Dona Leila, também pelo pastor Rogério. Precisamos apresentá-los diante do Senhor e crendo que o Senhor vai operar. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o que o Senhor fizer, como acontecer, nós vamos entender que o Senhor sabe, mas enquanto há possibilidade, nós vamos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua cura e pelo Teu livramento. Oramos também pela palavra desta noite. Nós precisamos da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Jesus era judeu e Jesus frequentava as festas judaicas em Jerusalém. 3 festas eram muito importantes: a festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculos. Nas 3 festas, eles tinham que migrar para Jerusalém, onde tinha o templo. O templo era esse edifício retangular, com um pátio muito grande do lado direito, um pátio muito grande do lado esquerdo, também um pátio grande bem assim na frente. Para entrar por esses pátios até chegar no templo, tinha os alpendres, tinha os pórticos, os vários portões muito bonitos. Só os judeus entravam no templo, as mulheres no pátio das mulheres, os homens no pátio dos homens. Só os sacerdotes entravam no lugar santo, e só o sacerdote principal, uma vez por ano, por 2 vezes no Santo dos Santos, num único dia, de tal maneira que nas festas eles imigravam e eles comemoravam nesses pátios os grandes ajuntamentos com louvor, adoração, pregação, e Jesus frequentava essas festas. Numa certa ocasião, tendo ido para uma dessas festas, que nós não sabemos os nomes, nós não vamos entrar nos detalhes hoje, porque falamos numa outra ocasião, Jesus foi para Jerusalém e curou uma pessoa no tanque de Betesda, curou um paralítico no tanque de Betesda que estava paralítico há 38 anos. Jesus disse para ele, levanta, pega o seu leito e anda, levanta, pega o seu colchão e anda. Mas os judeus legalistas haviam criado regras que não estavam na lei de Moisés. E uma das regras não pode fazer esforço nenhum no sábado. Por exemplo, se esse copo fosse muito pesado, eu não poderia pegar o copo muito pesado, porque eu não poderia fazer nenhum esforço no sábado. Eles inventaram isso. Não era lei de Moisés, não era nada. Aí Jesus disse, pega o colchão e anda. Pegou o colchão, no entendimento deles era esforço. Se era esforço, Jesus teria quebrado o sábado, ou mandado ele quebrar o sábado. E para os religiosos legalistas, então Jesus não era de Deus. Deu uma discussão ao qual falamos no capítulo 5 de João, não faz muito tempo atrás. Hoje eu não vou me repetir nesse assunto, mas criou-se uma inimizade entre Jesus e os religiosos legalistas, porque eles diziam que Jesus quebrava o sábado. Eles também diziam que Jesus não era o Messias e também não podia ser o Messias, e a coisa estava tensa porque eles já queriam matar Jesus. Jesus foi para a Galileia fugindo deles ou se afastando deles, estava pregando na Galileia, curando muitas pessoas, estava uma bênção, e chegou a hora da festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus ainda não criam nele, está escrito no João 7, não vamos ler, mas eles não criam nele, mas eles queriam crer nessa perspectiva. Por que o senhor não vai para Jerusalém? Por que você não vai para Jerusalém? Faça os seus milagres lá. Está implícito, se o Senhor fizer esses milagres lá, ou se você fizer esses milagres lá, e se o Sinédrio era composto por 71 homens, muito respeitados, que decidiam todas as questões da religião do judaísmo. Eles tinham autoridade final para as questões religiosas, debaixo de como o Império Romano permitia que os povos conquistados
tivesse seus líderes religiosos que resolviam questões religiosas. O Império Romano não resolvia problema de religião. Cada religião que resolvia os seus problemas, os seus conflitos, e era o Sinédrio que resolvia as questões do judaísmo. Então os irmãos de Jesus queriam que ele fosse até Jerusalém, curasse lá, operasse lá, e que lá então, quem sabe, o Sinédrio ia endossar Jesus, e aí eles poderiam crer em Jesus. Nesse momento os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Mais para frente, toda a família de Jesus se converteu. Em Atos 2, toda a família de Jesus está no cenáculo. Maria e os irmãos de Jesus. Quando o Espírito Santo é derramado, eles viram línguas de fogo. Maria recebeu língua de fogo, os irmãos de Jesus receberam língua de fogo. Toda a família de Jesus foi salva, toda a família de Jesus foi cheia do Espírito Santo. Mas nesse momento, os irmãos dele não criam nele e falaram para ele ir para Jerusalém. Jesus não iria com eles, porque eles não eram convertidos. Eles também tinham uma perspectiva, que era a perspectiva da sociedade, e não a perspectiva da Bíblia, de que Jesus de alguma forma ia ser um Messias político, poderoso, mais ou menos que nem o rei Davi. Ele também não iria para Jerusalém com eles nessa perspectiva, e disse: olha, pode ir, para vocês qualquer hora é hora, eu tenho um momento certo, pode ir. E tem um detalhe: o mundo não odeia vocês. Vocês pensam que nem o mundo, vocês agem que nem o mundo, então o mundo não odeia vocês. Mas o mundo me odeia, porque eu condeno as suas obras, eu digo que as suas obras são más. Jesus condenava a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos líderes religiosos legalistas, de tal maneira que eles tinham conflito. Jesus conflitava, e repreendia a maneira hipócrita de orar, de jejuar, de contribuir, de recitar a Bíblia, de desobedecer muitos mandamentos, dando desculpas, de tal maneira que Jesus condenava as obras deles, e assim eles odiavam Jesus, e Jesus estava num grande conflito com eles. Então Jesus disse para os irmãos: podem ir, a hora de vocês é a qualquer hora, e eu tenho a hora certa. A hora certa de Jesus foi possivelmente um dia depois, ou 2 dias depois, mas sem os irmãos dele. Só que ele sabia que lá em Jerusalém, os religiosos já tinham decidido que iriam matá-lo. Então ele foi escondido, sem os irmãos, estava em Jerusalém, e no 4º dia da festa, a festa dos tabernáculos era 7 dias mais 1. Durante 7 dias, eles faziam cabanas com os galhos de árvores, folhas de palmeiras, e dormiam nessas cabanas, para lembrar que Deus havia suprido a necessidade de alimento durante 40 anos no deserto pelo maná, e que no deserto eles habitaram em cabanas, e naquele período que habitavam em cabanas, Deus os sustentava com maná. E agora, na festa dos tabernáculos, eles estavam expressando gratidão por esse período no deserto, e gratidão porque depois do deserto, ano após ano, eles tiveram colheita, e na festa dos tabernáculos eles estavam agradecendo a colheita daquele ano, daquela festa, e orando e crendo pela colheita do ano que vem, porque era Deus que abençoava, era Deus que supria, era Deus que abençoava. E assim, durante 7 dias, eles estão na cabana. E no 8º dia tinha um ajuntamento solene lá no templo de Jerusalém, onde eles iam louvar, e muitas coisas boas aconteciam. Então Jesus foi de maneira escondida, e diz o texto que no meio da festa, Jesus começou a falar, começou a pregar, e eles ficaram muito maravilhados, dizendo: como pode esse homem ser letrado? Como ele pode ter tanto conhecimento se ele não estudou? Jesus não estudou com os rabinos, naquela perspectiva errada, mas Jesus existe na única natureza divina existente, sempre ligado com o Pai, sempre ligado com o Espírito Santo. Ele não precisava ir na escola dos rabinos para estudar religião. É verdade que possivelmente ele frequentou a sinagoga em Nazaré quando criança, e ali aprendeu a ler e escrever. É muito possível que ele também decorou os textos,
porque Jesus não era analfabeto. Quando ele entrou na sinagoga em Nazaré, mais tarde, adulto, no seu ministério, ele abriu o manuscrito de Isaías, leu e pregou. Então Jesus não era analfabeto, então ele aprendeu a ler e escrever, onde as crianças aprendiam a ler e escrever na sinagoga. E estão ali impressionados com Jesus. Antes dele chegar na festa, já tinha um zum. Será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele é o Messias? Alguns diziam, ele é o Messias, veja os milagres que ele faz, ele tem que ser o Messias. E esses que diziam que ele é o Messias, veja os milagres que ele faz, esperavam o Messias político, libertador do Império Romano. Eles entendiam que ele era o Messias, mas a aplicação estava errada. E havia aqueles que diziam, ele não pode ser o Messias, ele quebra o sábado. Quando ele não quebrava o sábado, para nós que não guardamos o sábado, temos dificuldade com esse conceito, mas está na lei de Moisés. A cada 6 dias tinha que descansar um dia. E a gente já sabe que quem trabalha e não descansa, vai para o esgotamento. Então, o Senhor sabe disso aí também. Então, a cada 6 dias, tinha que realmente descansar um dia. E no dia do descanso, era quando eles iam na sinagoga, tinha oração, tinha ensino, tinha louvor, tinha comunhão. Então tinha que guardar o sábado, para eles não desenvolverem doenças, de quem trabalha e nunca para, nunca descansa, vai desenvolver doenças. Então a guarda do sábado era para a saúde, e a guarda do sábado era para a presença de Deus. Por que nós não guardamos o sábado? É só ler o livro de Atos. No início da fé cristã, os judeus convertidos queriam que os não-judeus guardassem o sábado para se salvar. Quem salva é Jesus, não é o sábado. Mas ali nós vemos no Novo Testamento, 1 Coríntios 16, que eles passaram a se reunir no domingo. A cada 6 dias, o dia do descanso era o domingo. Só mudou o dia, mas não mudou o princípio. No domingo eles descansavam, no domingo eles iam à igreja, no domingo eles iam aos cultos nas casas. E no 2º século, Justino Mártir escreveu que os cristãos por todo o Império Romano se reuniam no domingo. Então a gente não guarda o sábado, mas nós não anulamos o princípio do sábado, nós transferimos para o domingo. Então eles diziam que Jesus não guardava o sábado, ele era judeu, ele guardava o sábado. Eles diziam, ele não pode ser o Messias. Nós sabemos a origem dele, porque havia uma tradição que ninguém saberia a origem do Messias, mas na Bíblia a gente sabe. Ele é Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que ia nascer na tribo de Judá, da família de Davi, em Belém da Judeia. Mas havia uma tradição que não se saberia a origem dele. Então uns diziam, ele é o Messias, esperando o Messias político. Outros diziam, não, ele não é o Messias, sabemos a origem dele, conhecemos o pai, conhecemos a mãe, ele fala com o sotaque de Nazaré, aquele sotaque do interior, nós sabemos da origem dele, ele não pode ser. Aí Jesus disse assim, olha, o meu ensino eu recebi do Pai, vocês não o conhecem, vocês nunca ouviram, mas eu o conheço. João 7, verso 16, Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. João 7, 17, se alguém quiser saber a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Jesus disse, olha, não fiquem impressionados que eu não fui na sinagoga estudar, não fiquem impressionados que eu não estudei aqui com o Sinédrio em Jerusalém, porque eu na verdade estudei com Deus Pai, desde que eu me tornei homem, é Ele que me ensina. Jesus deixou claro, o milagre que ele fazia, os milagres que ele fazia com o Pai, no poder do Espírito Santo. O ensino dele, ele disse, eu recebi do Pai, eu recebi daquele que me enviou, de tal maneira que Jesus ensinava, em plena comunhão com o Pai, no poder do Espírito Santo. Jesus curava em pleno poder do Espírito Santo, em plena comunhão com Deus Pai. É assim que Jesus
funcionava, e assim Jesus estava impressionando. Antes dele chegar, será que ele é o Messias? Será que ele não é o Messias? E ele começou a pregar com poder, pregar com autoridade. Como pode saber tanto? Como pode ter tanto conhecimento? Como pode ter tanta autoridade? Jesus disse: é porque eu recebi do Pai, o Pai que me enviou, ele ensina todas as coisas. Mas Jesus também fez embate com os religiosos. Numa certa ocasião, ele os chamou claramente de hipócritas. Numa certa ocasião, ele também disse que eles eram como túmulos caiados. Túmulos caiados significam túmulos pintados de branco, por fora parece bonitinho, está pintado de branco, de repente tem um gramado, de repente tem um jardim, mas por dentro tem os ossos decompostos, tem podridão. Jesus falou para eles: vocês são que nem túmulos caiados, limpos por fora, de boa aparência por fora, mas dentro de vocês estão podres. Em outras palavras, vocês são hipócritas. Parece que vocês são religiosos, parece que são santos, parece que temem a Deus, mas vocês são hipócritas. E nessa ocasião, ensinando com poder, ensinando com autoridade, o Sinédrio já queria matar Jesus. Nem todos, ali tinha Nicodemos, mas a grande maioria queria matar Jesus. Aí Jesus mais uma vez denunciou a hipocrisia deles. Jesus curou no sábado muitas vezes, porque não tinha problema nenhum curar no sábado, no domingo, na segunda-feira, não tinha nenhum problema. Mas eles diziam: ele está quebrando o sábado, porque curar no sábado é fazer algum tipo de esforço. Ele cura a pessoa e manda a pessoa sair andando, ele cura a pessoa e manda a pessoa pegar o colchão. Então ele está quebrando o sábado. Claro que ele não estava, isso era mandamento inventado por eles. Em outras ocasiões, porque Jesus curou no sábado muitas vezes, ele disse assim: olha, se uma ovelha cair no buraco, vocês que estão dizendo que não pode fazer nenhum esforço, vão lá tirar a ovelha na mesma hora. Então vocês são hipócritas. Vocês dizem: não façam esforço no sábado, mas vocês vão socorrer a ovelha. Numa outra ocasião que ele tinha curado no sábado, ele disse, em outras palavras: não sejam hipócritas, porque no sábado você abre o portão da manjedoura, o portão do curral, para que os animais possam beber água e pastar. Então vocês fazem algum tipo de esforço no sábado. Não sejam hipócritas. E agora na festa dos tabernáculos, desta vez ele está dizendo: não sou eu que quebro a lei de Moisés, vocês que quebram a lei de Moisés. A lei de Moisés diz: não matarás, e vocês querem me matar. Vocês querem me matar porque eu curei uma pessoa no sábado. Vocês querem me matar porque eu curei um paralítico no sábado. Quem é o hipócrita aqui? E vocês dizem que não pode fazer nenhum esforço no sábado. Mas se no sábado fosse o 8º dia do nascimento de um menino, no 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Ou não podia fazer nenhum esforço, nem pegar um copo pesado. Então tinha que pegar um bebê, ajeitar o bebê, circuncidar o bebê, era esforço. Jesus disse: isso é hipócrita. Vocês fazem esforços tantas vezes e dizem que eu quebro o sábado. E olha que podia fazer todos esses esforços, porque a ideia de guardar o sábado não é que eu não podia pegar um copo pesado, não pudesse pegar um bebê pesado. Essa não era a ideia do sábado, isso era a regra inventada por eles. Então Jesus disse: à luz do entendimento de vocês, vocês são hipócritas. E vocês são hipócritas porque vocês querem me matar. João 7,19: não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Por que vocês estão querendo me matar? Vocês dizem que eu não cumpro a lei de Moisés. A lei de Moisés diz: não matarás. Mas vocês querem me matar. Quem é que não cumpre a lei de Moisés? Verso 21, Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Só um paralítico eu curei no tanque de Betesda. Tinha vários paralíticos, tinha vários cegos, tinha vários mancos. Ele disse: eu só curei um, e vocês ficaram admirados. Eu só curei um, e vocês querem me matar. Ele não curou todo o tanque de Betesda,
senão Jerusalém, naquela festa religiosa do capítulo 5, não sabemos qual das três, não está escrito. Então, eles teriam declarado ele rei à força. O Império Romano ia pensar que eles queriam que ele fosse o imperador no lugar do imperador, e os soldados romanos iam matar muitas pessoas. Ele só curou um e deu o que falar. Verso 23: e se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado. Festa dos tabernáculos, estava tenso. Antes de Jesus chegar, eles queriam matar Jesus. Jesus não podia ir com seus irmãos, não podia chamar a atenção. Antes dele chegar, ele é o Messias, ele é o Messias, ele está aqui, ele não está ali, ele veio na festa, ele não veio na festa. Na metade da festa, Jesus foi em secreto, na metade da festa ele se manifesta, passa a pregar com autoridade. Como ele sabe tanto, ele diz: olha, o meu ensino vem do Pai. E se vocês querem saber, pelo ensino que vem do Pai, a declaração desses religiosos legalistas é declaração hipócrita. Eles não vivem nem segundo eles dizem. Eles querem me matar. A lei de Moisés diz que não é para matar ninguém, e eles querem me matar, de tal maneira que eles são hipócritas. E tudo isso é porque eu curei um homem no sábado. Bom, e aí a coisa estava ficando, Jesus estava abafando no bom sentido, estava impactando no bom sentido. Então havia mais ainda discussão. Ele é o Messias? Uns diziam, ele é o Messias, pensando que ele iria libertá-los do Império Romano. Outros diziam, ele não é o Messias, ele não cumpre o sábado, sabemos a origem dele, ele não pode ser o Messias. Então assim havia muitas discussões, se ele era o Messias, se ele não era o Messias. E de repente Jesus, e aí uns diziam, não, nós sabemos de onde ele vem, não, nós não sabemos, nós não vamos saber, aquela discussão se ele era o Messias ou se ele não era o Messias. Aí Jesus fez questão de fazer um esclarecimento. Até um certo ponto vocês sabem de onde eu venho. Se eu abro a boca para falar no sotaque de Nazaré, vocês sabem de onde eu venho. Alguns conheciam o pai adotivo de Jesus, que possivelmente estava morto, José, e alguns conheciam a mãe dele, que ainda estava viva. Mas ele não veio exclusivamente de Nazaré, ele veio do céu. Jesus é um ser celestial, ele se tornou homem. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz de Isaías 9. Ele se tornou homem. E ele disse isso, que lá na Trindade, que há unidade, mas existe também decisão, foi ideia de Deus Pai. Ele deixou isso claro. Foi Deus Pai que diz que para salvar a eternidade, só se você se tornar homem e morrer por eles. Porque quando você se tornar homem, você vai se tornar homem sem pecado. Quando você morrer pela humanidade, vai ser o homem sem pecado morrendo pelos pecadores. Será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo pelos pecadores. Será o Deus eterno morrendo por aqueles que não têm eternidade. Será o Criador morrendo pelas criaturas que se perderam e se afastaram de Deus. Então Jesus disse, até um ponto vocês sabem de onde eu vim, mas na verdade eu vim porque Deus Pai me enviou. E se quer saber, vocês não o conhecem, mas eu conheço ele. Numa outra ocasião Jesus disse, ninguém jamais viu o Pai, senão aquele que de lá desceu. E numa outra ocasião ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se quiser conhecer o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem que receber o perdão de pecados e a vida eterna de Jesus. Se quiser passar a eternidade com Deus, no esplendor de sua glória, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho para Deus.
Ele é o único caminho para Deus Pai, Ele é o único caminho para a Nova Jerusalém, Ele é o único caminho para a eternidade com Deus. Então, em João 7:28, enquanto ensinava no templo, João 7:28, enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Porque Jesus tinha um sotaque de Nazaré, né? É que nem o sotaque de Votorantim. Onde você mora? Em Votorantim. Aí você sabe que ele é de Votorantim mesmo. Que se ele falar Votorantim, ele não é de Votorantim. Mas de onde você é? Eu sou de Votorantim. Então você é de Votorantim mesmo. É assim que eles falam lá em Votorantim. E se a pessoa tiver nervosa e você não quer que a pessoa fique nervosa, em Piracicaba eles falam karma, karma. Aí você sabe que é de Piracicaba. Quando Jesus falava, todo mundo dizia, ele é de Nazaré. 28, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. A hora que eu abro a boca, vocês sabem. Mas eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vocês não conhecem. Verso 29, eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Jesus estava dizendo, ele é o Messias, ele não é o Messias, nós sabemos de onde ele vem, vocês não sabem, porque eu vim do céu, e vocês não sabem quem me enviou, vocês nunca viram ele, eu o conheço. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está destinado um momento na nossa existência, que nós vamos contemplar Deus no esplendor de sua glória. Até agora nós não o vimos com os nossos olhos, e nós nem podemos ver com esses olhos. Quando Jesus se manifesta, algumas vezes, por exemplo, para Paulo, ele ficou cego 3 dias. E se ele tivesse manifestado com mais intensidade de esplendor da glória, cai morto. Moisés disse, eu quero te ver, lá no livro de Êxodo. Deus disse, ninguém que me ver, viverá. Você vai para detrás da pedra, eu ainda vou te proteger com a minha mão, e você vai ver um pouco da minha glória quando eu passar, um pouco. Porque se visse mais, caía morto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A festa dos tabernáculos, Jerusalém estava lotada. E Jesus agora prega durante o dia, prega com ousadia, repreende a hipocrisia dos religiosos, declara a sua origem, eu venho do céu, e a coisa está que está, e Jesus está que está impactando. E aí os religiosos que queriam matá-lo, começou a perceber que Jesus estava impactando demais, e eles mandaram a guarda do templo. O templo tinha guarda, porque era um lugar de peregrinação, juntava muitas pessoas. Se a coisa ficasse desorganizada, a guarda do templo, submissa ao sinédrio, tinha que entrar em ação. Era uma espécie de guarda municipal do templo. Funcionava assim, aqui do lado direito da planta, onde tem o pátio externo, lá no fundão tinha uma escadaria. Aqui tinha a fortaleza chamada Antônia, com soldados romanos. Os soldados do templo, submissos ao sinédrio, estavam aqui botando a coisa em ordem a hora que precisasse. Mas se perdesse o controle, os soldados romanos vinham e acabavam com a confusão, porque com eles era mais violenta a coisa. Lembra que no livro de Atos, os soldados romanos vieram socorrer o apóstolo Paulo, levaram ele escadaria acima, e aí ele pediu para pregar, e pregou da escadaria da fortaleza Antônia. Então agora são os guardas religiosos. Os líderes do sinédrio falaram, ele está pregando, agora tem cada vez mais pessoas crendo nele. Cria nele com a aplicação errada, ele vai nos tirar do Império Romano. Olha, isso não pode ser, vai lá e prende, ele não tem que parar. Vai lá e prende esse homem o mais depressa possível. Nessa hora, Jesus completou a ideia. Eu não só vim do céu, eu não só fui enviado do Pai, mas eu vou voltar para lá. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Para onde eu vou, vocês não podem ir.
Isso é uma coisa muito importante, porque no contexto dos evangelhos, eles procuraram Jesus na Galileia, aqui e ali, e acharam Jesus. Numa certa ocasião, 5.000 homens cruzaram o mar da Galileia em barcos, encontraram Jesus. Agora, na festa dos tabernáculos, antes dele se manifestar, será que ele vem? Será que ele não vem? Estavam procurando Jesus. Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Será que ele vem? Será que ele não vem? Mas Jesus disse: vai chegar a hora que vocês vão me procurar e não vão me achar, e para onde eu for, vocês não podem ir. Ele estava falando que não só veio do céu, mas ele ia morrer, ressuscitar, ia voltar para a presença de Deus Pai, à direita de Deus Pai, com todo o poder e glória, em plena unidade com o Pai. Quando ele estava na terra, ele se humilhou no tempo e no espaço para morrer pelos nossos pecados. Nós não vamos ler, eu vou citar. Em João 17, ele está orando antes dele ser preso. Verso 5, ele orou assim: Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que existisse mundo. Então ele humilhou-se no tempo e no espaço, mas depois de ressurreto, exaltado à direita de Deus Pai, ele tem a mesma glória que ele tinha com o Pai na Trindade por toda a eternidade. Nessa hora, pode procurar Jesus, você não acha Jesus? Pode procurar Jesus e achar que vai chegar na presença de Deus, no esplendor da glória de Deus? Não vai, ninguém vai. Ele disse: vocês vão me procurar, não vão me achar, e para onde eu vou, vocês não podem ir, mas é possível ir, não com os nossos esforços, é possível ir por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 34, quando ele passa a dizer que não só veio, mas ele vai voltar para o céu. Verso 34, vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Ou seja, quando eu estiver à direita de Deus Pai, vocês vão me procurar, ninguém vai me achar. Você vai imaginar que vai chegar lá, você nunca vai chegar lá. Mas se recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos chegar lá. Porque esse é o alvo de Deus, ao enviar o seu Filho eterno, que Ele morresse por nós, nos salvasse, nos perdoasse, nos libertasse, nos desse o Espírito Santo, nos salvasse e nos desse vida eterna. Esse é o alvo de Jesus ter se tornado homem. Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele derrama do Espírito Santo. Agora Jesus fala nessa linguagem figurada: vocês vão me procurar, não vão me achar, para onde eu vou, vocês não podem ir. Claro que eles boiaram, né? A gente não boia porque a gente tem um contexto bíblico todo, né? Então a gente sabe que Jesus está falando, mas naquela ocasião está todo mundo boiando. Eles começam: será que ele vai para a Grécia? Porque tem muito judeu lá. Será que vai para a Grécia? Jesus não deu a mínima importância de responder. E durante esses 8 dias, chegou o último dia da festa. Presta bem atenção aqui, para você entender João 7. Agora chegamos aonde a gente precisava chegar. Agora você vai prestar atenção para você entender João 7. Festa dos tabernáculos. 8 dias. 7 dias debaixo da cabana, e depois, durante o dia, fazendo outras coisas. No 8º dia, eles se ajuntavam para esse ajuntamento solene. O sacerdote, durante 8 dias, inclusive nesse último dia do ajuntamento, ele descia, o sacerdote principal, até o tanque de Siloé, o tanque do enviado. Ele pegava um vaso de ouro, enchia de água, e ele vinha voltando, subindo até o templo. Ele vinha acompanhado de outros sacerdotes, ele vinha acompanhado do povo, e eles subiam cantando. Eles cantavam assim: e vocês com alegria tirarão água das fontes da salvação. Isaías 12, verso 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Olha, do tanque de Siloé até o templo, cantando enquanto sobe. Tinha que subir devagar, tinha que subir pegando fôlego, e eles iam cantando:
com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Durante 8 dias, quando o sacerdote então chegava no templo, o povo fica do lado de fora, ele entrava no lugar santo e no altar do sacrifício ele derramava esta água. Esta água significava: Senhor, misericórdia, que o ano que vem tenha colheita. Nós estamos na festa dos tabernáculos dizendo: obrigado pelo maná durante 40 anos no deserto. Nós estamos dizendo: obrigado pelas colheitas que o Senhor nos deu. Obrigado pela colheita desse ano. Mas que o ano que vem chova. Quando ele jogava água sobre o altar, ele estava dizendo que o ano que vem chova, que o ano que vem tenha colheita, que o ano que vem tenha libertação, salvação, redenção da fome, que o ano que vem, quem sabe, o Senhor vai enviar um Messias. Enquanto eles cantavam: vocês com alegria tirarão água das fontes de salvação. Água das fontes de salvação é linguagem figurada. Quem que é a fonte de salvação? Deus. Tirar água da fonte de salvação é tirar salvação do Salvador. Salvação significa livramento. Senhor, que o ano que vem tenhamos salvação, tenhamos livramento da fome, que o ano que vem tenhamos livramento. Quem sabe assim eles oravam do Império Romano: o Senhor vai enviar o Messias. Deus enviou o Messias para nos livrar do pecado, do diabo e da morte e do juízo final. O Império Romano, os reis da terra, é uma coisa para a segunda vinda de Jesus, não para a primeira vinda de Jesus. Então, conforme eles cantavam, eles diziam: Senhor, livra-nos da fome, livra-nos da opressão, livra-nos daquilo que nós precisarmos de livramento. E quando o sacerdote derramava água, ele estava dizendo, era um ato simbólico, que o ano que vem tenha chuva, que o ano que vem não tenha fome, que o ano que vem, Senhor, tenha o Messias, que o ano que vem tenha livramento. E eles subiam cantando Isaías 12:3, que vocês com alegria tirarão água das fontes de salvação. A fonte de salvação é Deus, e quando sai desta fonte Deus, sai salvação, sai livramento, sai perdão. Mas a realização desse verso é a pessoa de Jesus. É em Jesus que Ele nos livra do pecado, do diabo, da morte e do juízo final. Então, no 8º dia, eles estavam juntos, o sacerdote veio em procissão, o povo veio cantando. Aí Jesus levanta, quando o sacerdote está passando, ou o sacerdote já está lá dentro jogando água, ele grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Em outras palavras, eu sou a fonte de salvação. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu posso livrar do pecado, do diabo, da morte e do juízo final. Quem tem sede, vem a mim e beba. E sendo salvo por mim, eu posso dar o Espírito Santo. Eu posso dar a vida abundante, eu posso te dar o poder do Senhor. Quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ler esses textos para entender daqui a pouquinho um pouco melhor. João 7:37. No último dia, esse é o 8º dia, o grande dia da festa. Jesus, é o grande dia, porque juntou todo mundo nos pátios internos, eles estão cantando, eles estão louvando, o sacerdote está passando. Jesus disse em voz alta: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo isso aqui é linguagem figurada. A água simboliza a salvação de Jesus. O Espírito Santo, na profecia, também foi simbolizado por água. Então o Senhor está dizendo: quem quer salvação, vem até mim. Quem quer perdão de pecados, vem até mim. Quem quer vida eterna, vem até mim. Quem quer plenitude do Espírito Santo, vem até mim.
Por isso que o próximo verso diz assim, verso 39, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo não tinha sido dado até aquele momento de uma certa jeito e dimensão. Mas a partir de Atos 2, ele é dado de outra forma. Ele é dado para todo mundo que é salvo, e todos os salvos podem ter plenitude do Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo, olha, quer salvação? Vem até mim. Quer saber quem é a fonte de salvação? Sou eu. Você quer tirar com alegria a água da fonte de salvação? Vem até mim. A fonte da salvação, a fonte do perdão, a fonte da vida eterna e a fonte do batismo com o Espírito Santo sou eu. Vem até mim. Com isso ele estava dizendo, sabe as promessas do Espírito Santo em Joel? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os idosos sonharão, os jovens terão visões, até sobre seus filhos e filhas derramarei do meu Espírito. Sabe as promessas do Espírito em Ezequiel, e sabe as promessas do Espírito em Isaías? Eu sou a realização dessas promessas. Isaías 44, verso 33. Isaías 44, 36. Porque derramarei água sobre o chão sedento. Nova Almeida atualizada. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, derramar o Espírito Santo, Isaías 44, 33, é simbolizado sobre derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramar do Espírito Santo é simbolizado por um derramar de água do céu. Então, quando Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba, eu sou a fonte de salvação, e eu sou a fonte do batismo com o Espírito Santo. Isaías 32:15, Isaías 32:15, na Nova Almeida atualizada, isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um pomar, e o pomar será tido por bosque. Ou seja, quando o Espírito Santo fosse derramado do alto, simbolizando que o que está sem vida, receberá vida, virará um pomar, virará um bosque. O que Jesus estava dizendo é, se você quer salvação, vem até mim. Se você quer vida, vem até mim. Se você quer abundância de Deus, vem até mim. Você quer cumprimento da promessa do Espírito Santo, vem até mim. E assim Jesus terminou a sua pregação de vários dias durante a festa de tabernáculos. E aí os soldados chegaram, as guardas do templo, né? Diante das autoridades, vocês não prenderam? A gente não conseguiu. Nós nunca vimos uma pessoa falar que nem ele. Nós nunca vimos uma pessoa, nós chegamos lá, ficamos eletrizados. E eles chegaram bem naquela hora. Vocês vão me procurar e não me acharão. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles ficaram assim, foram ouvindo Jesus. Nós não conseguimos prender. Nós nunca vimos alguém pregar com tanto conhecimento, tanta autoridade, tanta ousadia, que aliás fazia tantos milagres. Nós fomos lá, não conseguimos prender. As autoridades ficaram muito bravas. Será que vocês estão crendo neles também? Não estão vendo que nós no Sinédrio não cremos nele? Será que vocês estão crendo que nesse povo maldito? Ora, como eles eram hipócritas, eram líderes religiosos e amaldiçoavam o povo, porque eles não amavam o povo, eles amavam o dinheiro, eles amavam o poder. Eles estavam com inveja de Jesus, eles não eram santos, eles eram hipócritas, eles tinham autoridade, amavam dinheiro, amavam poder, amavam posição, mas não amavam a Deus e não amavam o próximo, amaldiçoaram o povo. O soldado falou, não deu para prender o homem. Quando chegou lá, a gente ficamos eletrizados, nós não conseguimos prender o homem mais de jeito nenhum. Agora eu quero chamar vocês para nós fazermos um clamor aqui, amém? Aleluia.
Quem tem sede, vem a mim, beba. Eu quero chamar todo mundo aqui, mas você vem animado, irmão, vem animado para orar. Que nem o povo cheio de Deus, vem animado para orar. Já gruda numa pessoa que você gosta de orar com liberdade. Eu oro bem com a minha esposa, eu oro bem com não sei quem, oro bem com a minha amiga. Já vai procurando a sua panelinha no bom sentido, para a gente fazer um período aqui de clamor, amém? Todo mundo, o irmão Antônio que está aí no fundão, vem aqui também. Todo mundo, Pedrinho, José, Rafael, vem aqui para frente, vamos todo mundo orar. Agora é momento de entrar na presença de Deus. Nós vamos orar a Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós vamos orar a Jesus. Eu vou pedir que vocês façam um grupo de 3 pessoas que você tem liberdade de oração. O momento agora não é de passividade. O pastor vai orar, eu vou ficar ouvindo. Esse não é o momento. Você vai fazer grupinho. Grupinho não é linha reta, é um redondinho. Faz um redondinho, grupinho redondinho, de cada 3, 4, é um redondinho, grupinho redondinho. Linha reta é linha, o grupo é redondinho. Aí começa a orar. Irmão, dá a mão aí, dá a mão, amém? Pode começar a orar. Quem tem sede, vem a mim e beba. Começa a orar, começa a clamar ao Senhor Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Faz um redondinho aí, pastor Júnior e Marcos, faz um redondinho. Redondinho não é linha reta não. Irmão Ademir, faz um redondo aí, pastor, irmão Fernando, faz um redondo aí. Redondo não é linha reta. Começa a orar, começa a clamar. Quem tem sede, vem a mim e beba. Coloca o seu coração, coloca a sua família. Começa a orar, coloca a sua família, coloca as suas necessidades. Nós cantamos, clame a Jesus, clame a Jesus, clame a Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva é a salvação do Senhor. Rios de água viva é o perdão de pecados do Senhor. Rios de água viva é a vida eterna do Senhor. Rios de água viva é o Senhor Jesus. Rios de água viva é o Espírito Santo de Deus em nós. Clama pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Peça liberdade a Deus de oração, que você consiga orar, que você consiga louvar, que você consiga adorar. Coloque-se na presença de Deus e fala aleluia, glória a Deus. Pai amado, dê liberdade espiritual ao teu povo para orar, para clamar, para buscar a tua face. Enquanto você está orando, nós vamos apresentar o Guilherme, irmão da Júlia. Ele está na UTI, numa situação muito grave. Deus sabe todas as coisas, mas nós escolhemos crer e pedir a cura. Eu vou orar e peço para você concordar. Pai amado, eu coloco o Guilherme na tua presença. Ele está ali na UTI, ele está desenganado pelos médicos. Pai amado, as palavras médicas não dão esperança, mas nossa esperança está no Senhor. Nós abençoamos o Guilherme no poderoso nome de Jesus. Nós falamos vida para o Guilherme no poderoso nome de Jesus. Nós oramos para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do Guilherme. Nós oramos para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do Guilherme. Pai amado, nós colocamos a irmã Leila na presença do Senhor. Ela está com câncer, Senhor, com câncer espalhado pelo corpo, e nós pedimos a bênção do Senhor sobre a irmã Leila. Recebemos a cura milagrosa para a irmã Leila. Oramos o poderoso nome de Jesus. Pai amado, apresentamos o pastor Rogério na presença do Senhor. Colocamos o pastor Rogério na presença do Senhor. Ele vai operar a 3ª vez a coluna. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos com restauração dessa coluna. Oramos pelo pastor Rogério no poderoso nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com uma música e vamos encerrar o culto.
Senhor meu Deus,